Que bom estar aqui, ver algumas carinhas conhecidas e outras, relembrando. Irmãos, muito bom estar na casa do Senhor. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra específica. Nessa oportunidade, agradecer ao pastor Hernani, toda a equipe pastoral, todos os irmãos, por nos dar a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar algo especial. Vamos abrir a palavra do Senhor. Você que pode, coloque-se de pé. Vamos juntos. Um versículo conhecido, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Obrigada, querida. Provérbios 22, capítulo 6. Creio que é um texto muito conhecido de todos e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esta palavra. Diz assim a santa, doce, maravilhosa palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler mais uma vez, todos juntos em alta voz? Vamos lá? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar. Santo, doce, maravilhoso Espírito de Deus, te louvamos e engrandecemos a Ti, porque Tu estás neste lugar. Obrigado pela santa, doce e maravilhosa palavra do Senhor Jesus, que é essa palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, das nossas juntas e medulas, a palavra que é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Que essa palavra, Deus, possa entrar no nosso coração nessa manhã, e que saiamos daqui com a nossa aljava cheia. Eu quero clamar ao Senhor que todo espírito enganador, todo espírito de perturbação, que bata em retirada em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, ó Pai, foco na Tua palavra e que o Senhor possa ter acesso direto, Senhor, ao nosso coração. Como o pastor disse, que as nossas preocupações fiquem para o amanhã, que hoje nós possamos celebrar e engrandecer ao Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja. Amém. Amém, irmãos. Queridos da mídia, pode colocar para mim, por gentileza. Estão conseguindo aí? Irmãos, de uma forma muito simples, nós vamos falar sobre este, que é um versículo tão conhecido. A família brasileira hoje, ela tem sido bombardeada de todas as maneiras. Hoje nós não precisamos mais ligar a televisão e receber uma notícia ruim. Muitas vezes você abre o seu celular e ali já tem uma notícia. Você vai fazer uma pesquisa hoje no Google, a primeira coisa que vem é uma notícia sobre alguma coisa, ou que você viu, ou que precisa ser dito a você. Nós estamos sendo bombardeados, estamos sendo, muitas vezes, presos por notícias que não nos levam à verdade da palavra de Deus. E, irmãos, quantos de nós estamos ficando um tanto atônitos? Já começamos o nosso dia já na agitação, começamos o nosso dia esquecendo até de dizer: Senhor, obrigada por ter acordado nesta manhã. Estamos preocupados com tantas coisas, enquanto o Senhor nos diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. E nessa manhã o Senhor traz para nós uma palavra de cuidado, que é sobre a família. E neste momento, irmãos, nós podemos compartilhar desse texto. Ensina
a criança o caminho. Ensino. Uma coisa interessante, irmãos, é que nós não podemos deixar de ensinar. Nós não podemos deixar de instruir. Há uma tradução mais antiga que diz instrui. O que é instruir alguém? Ensinar, eu posso chegar para alguma pessoa, algum irmão aqui e falar assim, olha, aqui você tem o dó, aqui você tem o ré, o mi, o fá, o sol, essa tecla aqui é a principal, esse acorde aqui é um acorde mais utilizado. Mas instruir alguém é chegar ao coração daquela pessoa com um trajeto, com um caminho, com um discipulado. Instruir é algo que hoje nós estamos vivenciando sem perceber. Nós muitas vezes estamos sendo manipulados, instruídos por pessoas, ou por teorias, ou por caminhos que não levam ao Senhor. E sabe como isso acontece? Quando nós começamos a acessar sempre uma determinada coisa. Se aquilo já conquistou seu coração, você vai ser instruído. Pastor Hernani falou sobre academia. Para você começar na academia, às vezes é fácil. Para dar continuidade, não é, não. Quem aqui tem essa oportunidade de estar na academia? Eu confesso que eu comecei uma vez, parei e nunca mais voltei. Porque eu pensava assim, meu Deus, é hoje de novo, né? Ai, mas vai ter aquela música chata de novo. Eu vou estar no horário do almoço, que é o único horário que eu consigo fazer, eu vou estar com fome. Eu preciso ser perseverante, mas eu não estou conseguindo. Mas quando nós estamos viciados em algo, aquilo começa a nos instruir. E eu quero que você pare aí 3 segundos e pense. O que tem instruído o seu coração? Irmãos, a instrução, ela precisa vir do Senhor. E aqui em Provérbios, nós vemos claramente esta palavra, instrui. O que significa instruir? Instruir está intimamente ligado ao processo de transmissão de um conhecimento, onde uma pessoa geralmente chamada de instrutor, ou de pai, ou de professor, ou de pastor, ele compartilha as suas habilidades, os seus saberes com outra pessoa, que é o seu aprendiz, que é o seu aluno, que é o seu discípulo. E essa ação pode ocorrer em muitos contextos. Um contexto maravilhoso é o contexto da casa do Senhor. Mas o contexto que nós mais utilizamos ou que mais vivenciamos é a nossa casa. A instrução no tempo de Jesus estava ligada sempre ao templo e ao pai, ao homem, à figura masculina. Hoje, na sociedade brasileira do século 21, geralmente a instrução está ligada à avó. Eu fiquei impressionada com essa notícia. A avó. Será que nós estamos abdicando daquilo que Deus nos deu como responsabilidade? Pode passar, querido. Para falar de instrução, eu preciso falar da minha família. Essa é a minha família. O meu pai, o pastor Natan, que está no meu coração para sempre, está lá com Jesus.
a minha irmã Natana, minha sobrinha Isabela, pastor Tiago, meu cunhado, e a minha querida mãe Isabel, que todo dia me instrui. Hoje de manhã, ela me disse: vá com cuidado, pregue a palavra, seja bênção. Será que isso vai ficar guardado? Para sempre. Um dia esse homem me disse, eu já falei aqui para vocês: você é a minha flecha. E aí eu pergunto: meu querido, minha querida, quais são as flechas que você está preparando? Quais são as flechas que você está preparando para este mundo? Pode passar, por gentileza. Próximo. Nós já falamos sobre instruir. A segunda coisa que eu quero falar, no caminho. Algumas segundas-feiras que eu estive aqui, eu percebi que tinha oração aqui na igreja, tinha também a equipe com surdos, né? O trabalho com surdos. E sempre que eu chegava, havia alguém instruindo, alguém se dedicando a falar, alguém colocando em prática. E isso alegra o meu coração, porque no caminho. Eu te pergunto, meu irmão, você que chegou aonde você está, você foi instruído no caminho? Por quem? Quem te instruiu? Respondeu-lhe Jesus, aquele que diz que é o caminho: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas muitos não estão sendo instruídos no caminho, na verdade, para a vida. E o que nós vamos fazer a partir desse momento? Pensar nisso. Às vezes é fácil nós dizermos: olha, há um caminho que chega a Deus. Deus é um só, isso é verdade. Mas existe só um caminho que chega lá. Este é o caminho vivo, a pessoa viva de Cristo Jesus, que se autodenominou caminho, verdade e vida. Sem este caminho nós não prosseguimos, sem essa vida nós não vamos para a eternidade com Ele. Sem essa verdade, nós não temos estrutura para caminhar e para viver essa vida. Irmãos, o caminho está aberto. A porta está à nossa frente. Nós precisamos caminhar. Nesta manhã eu quero encorajar a você a, em nome de Jesus, levantar-se, não parar pelo caminho, caminhar em direção ao céu. Qual é o caminho, qual é o rumo que você está seguindo? A terceira coisa que esse versículo nos diz: ainda quando for velho, não se desviará dele. Envelhecer sem se desviar. Envelhecer sem se desviar. Esta é a proposta de Deus para você, marido, para você, esposa, para você, jovem, criança, adolescente, pai, mãe, vovô, vovó. Você envelhecer no caminho sem se desviar. Há uma canção antiga que diz: perdido na casa do Pai. Tem gente que está na casa, mas não conhece a casa. Tem gente que anda por um caminho que não é o caminho. E você? Por onde você está caminhando? Você está envelhecendo na presença do Senhor? Você está sendo direcionado pelo Senhor, pela sua palavra? Pode passar, por favor. Irmãos, queridos, amados, a instrução precisa vir dos pais. É interessante como Deus se coloca como pai e como mãe nas Escrituras. Porque nós somos oriundos desse Deus que possui todas essas habilidades. Mas de uma forma limitada, Ele precisou criar um homem e a mulher, não é? Com habilidades que vêm dele.
Então, para instruir alguém, principalmente um jovem, principalmente uma criança, um adolescente, nós precisamos das duas figuras. Nós não podemos abrir mão de quem nós somos. Talvez você se cobre achando que você não é o melhor ou a melhor pai ou a melhor mãe, mas caminhe pelo caminho e o Senhor vai te instruir a instruir. A sua figura é importante. Homens de Deus, homens que são comprometidos com a palavra, homens que são instruídos no Evangelho, vocês são aqueles profetas, sacerdotes que o Senhor escolheu para puxar a fila, para caminhar. E nós, mulheres, estamos aqui para auxiliar nisso. Mas, homens, pais, como você tem instruído a sua filha ou o seu filho no caminho do Senhor? Eu posso dizer que eu tive um pai, um homem reto, íntegro, fiel e temente ao Senhor. Não tenho nada mais a dizer do meu pai. Acho que isso resume quem ele é. Um dia, eu era adolescente, o meu pai falou comigo sobre o divórcio, pastor. Isso já tem alguns anos. Ele falou assim: filha, eu me lembro, até do lugar onde nós estávamos passando. Quando você se casar, se um dia houver uma desavença lá na sua casa, e você pegar a sua malinha e você bater na porta da minha casa, e chegar, eu vou te receber, nós vamos tomar um cafezinho, nós vamos almoçar, nós vamos tomar um chazinho, nós vamos conversar, e à noite eu vou te colocar dentro do meu carro para que você volte para a sua casa. Meu pai está com Jesus. Eu estou lembrando desse ensinamento? Eu estou compartilhando com vocês. Há um tempo atrás, uma irmã querida me disse assim: mas nós não podemos. Nós não podemos ter esse coração, porque senão nós vamos expulsar os nossos filhos de casa. Infelizmente, o filho nunca assumiu o compromisso com a namorada. Eles têm uma filha, ele mora na casa da mamãe até hoje, nunca assumiu um compromisso de se casar, nunca assumiu um compromisso de ser marido, de ser pai, de ser homem. Esse é só um dos muitos exemplos que eu tenho para dar para vocês. Mães queridas, como vocês têm instruído as suas filhas a confrontarem o seu marido? A desobedecerem o seu marido? Nem que você não goste da decisão, mas vai para o quarto, fecha a porta e resolva entre vocês. Mas não desautorize a paternidade. Não desautorize. Que mulher você está criando? Você está criando uma advogada abençoada, que vai fazer, que vai lutar, que vai ganhar as causas, mas que na sua intimidade não tem uma cerviz mole. A Bíblia fala sobre a cerviz dura, que Deus vai quebrar a cerviz dura. Será que nós temos que chegar a esse ponto de ser quebrados? Nós somos mulheres empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. E não por um feminismo barato, que está entrando nos lares, no coração de mulheres desavisadas e acabando com famílias. Esse não é o poder de Deus. O poder de Deus tira o pecado que há em nós, tira o pecado do mundo. Esse é o poder que eu quero dentro de mim. É desse poder que eu estou falando. É o poder da palavra que é viva, que é penetrante, que é mudança, que é transformação.
É dessa palavra. Próximo, por favor. Meus queridos, Jesus é o caminho e a Bíblia é a direção. Você pode abrir comigo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. A palavra de Deus diz, Gálatas está no Novo Testamento, é uma carta, de maneira que a lei nos serviu de aio. Antes de Jesus, né? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Cristo agora é o caminho. A lei que nós seguimos é a sua palavra. E esta palavra nos conduz a esse Cristo que nos faz caminhar por Ele mesmo. Mas eu quero encorajar você, que ainda não tem o hábito de ler a palavra todos os dias. Comece lendo, pelo menos um versículo. Há pouco tempo eu terminei a leitura de 3 anos da Bíblia. Eu li porção, uma porção, não capítulo. Terminei agora, no mês de julho, e já iniciei a leitura capitular agora. Vou ler a Bíblia em um pouco menos tempo, capítulo por capítulo. Por que você não pode fazer isso? Uma meta, coloque uma meta para você. Leia a palavra de Deus. Ela vai te instruir. O Senhor vai te instruir. E sabe como você pode fazer isso ser mais gostoso? Em família. Estar junto com alguém. Estar com o filho, com a filha. Faça isso acontecer. Ler não é simples, mas é necessário. E pela fé o Senhor vai falar conosco. Vai ser o nosso aio, vai ser a nossa direção. Próximo, por favor. Quando você direciona na palavra, quando você é direcionado na palavra, os seus passos, quando criança, são pequenos, mas você vai seguir a direção até chegar no caminho em que você não vai retornar. Você não vai pegar a estrada do lado, não vai andar em cima do meio-fio. Você vai pegar a estrada e prosseguir. Quantos de nós temos que tomar decisões difíceis no nosso dia a dia? Quantas decisões nós precisamos estar firmados na palavra para não pecar contra o Senhor? Irmãos, essa é uma imagem, são imagens simples, mas é isso que nós estamos vivendo. Alguns aqui começaram na fé agora. Talvez você tenha 70 anos de idade, mas você começou agora na fé. Você ainda é uma criança, você ainda está dando seus primeiros passos, até que você chegue a uma maturidade espiritual. Agora imagine aquele que você está instruindo, ele precisa de você para chegar ali, no caminho com confiança, com esperança, com fé, com submissão, com alegria na presença do Senhor, sem voltar atrás, sem esmorecer, sem abaixar a cabeça. É assim que o Senhor deseja que você faça. Prossiga, continue, não desista. Pai, mãe, em frente, vamos lá. Olhe, o salmista diz: olhe para os montes. Talvez você esteja como ele. De onde me virá o socorro? Deus, eu preciso de socorro. De onde me virá? Ele mesmo responde: o socorro vem do que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos dá um caminho para prosseguir. Mas eu gostaria de trazer para vocês uma realidade que nós temos vivido. Pode passar. Quantos pais e mães não têm autoridade?
Quantos pais e mães estão caminhando um caminho sem a direção do Senhor? Você pode ler para mim essa frase? Vamos lá? A sua autoridade vai proteger o seu filho. Não é autoritarismo, é autoridade. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falar, não faça isso, não é dessa forma, até hoje. Até hoje ela diz, não faça isso, faça aquilo. Irmãos, você precisa tomar a autoridade que Deus te deu como pai, como mãe, para que a sua paternidade seja construída nesse ser humano que Deus te deu para criar no caminho dele. É olhar nos olhos e muitas vezes dizer, eu não quero que você faça desta maneira. Ah, mas o meu filho tem 50 anos. Não tem problema. Ainda dá tempo dele aprender alguma coisa. Os pais estão, muitas vezes, passando a autoridade para o outro. Eu trabalho em escola, já ouvi pai falando assim, eu vou falar com a professora, viu? Ué. O meu papel dentro da escola é importante, mas não é mais importante do que o papel do pai e da mãe em autoridade dentro de casa. E aí eu pergunto a vocês, quantos de nós estamos abdicando? Quantos de nós estamos passando autoridade para o outro? Então o filho não te obedece. Talvez você não aprendeu isso. Talvez você não teve uma figura de autoridade que te desse uma direção, mas em nome de Jesus, pega o seu cajado, Moisés, e fala com esse povo para seguir. Não foi assim que Deus falou? Então, irmão querido, irmã querida, pega o seu cajado e prossiga. Viva aquilo que Deus chamou você para viver. Ah, mas aí eu vou ser uma mãe chata. Não, você vai ser uma pessoa coerente, que vai formar um ser humano coerente, que vai andar nesse mundo como luz, como sal, e não como uma criança chata, mimada, e que ninguém aguenta ficar perto. Como um adolescente que não tem compromisso com nada, ou um jovem que não se submete à autoridade. Imagine esse jovem estando numa faculdade em que, infelizmente, influenciada por uma cabeça desarrumada, né? De professores com leis, com métodos, com ensinos que são contra a palavra de Deus, como que esse jovem, esse adolescente vai chegar lá? Vai viver o que dentro da faculdade? Eu tive a oportunidade de beber, de fumar, de sair, de relacionar ilicitamente com outras pessoas, mas a palavra que foi semeada no meu coração me guiou para eu falar não. Então, irmãos, a palavra precisa ser pregada, semeada. Ela vai dar frutos. E aí tem pessoas que chegam para mim e falam, eu tenho medo do meu filho ir para a faculdade. Por quê? Porque a instrução está fraca? Não, nós precisamos sim lançar essa flecha, mas nós precisamos instruí-la, nós precisamos direcioná-la, para que seja alguém que onde estiver vai ser bênção, vai dizer não para aquilo que precisa ser dito. E vai dizer sim para aquilo que precisa ser dito também. Se nós instruirmos a nossa família, os nossos filhos, os nossos jovens no caminho do Senhor, eles não vão se desviar, eles vão dar menos trabalho. Na caminhada do meu pai, um dia eu fiz uma estatística. Todos os jovens, homens, que deram problema
na igreja, todos, não tinham a figura. Tá tudo bem? Ok? Ok. Eles não tinham a figura paterna em casa. Então, tudo que acontecia de errado, todos os confrontos, todas as coisas complicadas que aconteciam com esses meninos, era pela falta do pai. Muitos criados com as suas avós e alguns pelas mães. Muitas vezes sem marido, deixadas, pelo seu companheiro. Irmãos, quem nós podemos ser? Podemos ser o povo que teme e ama, e instrui e caminha pelo caminho do Senhor. A raça eleita, o povo santo, adquirido por Deus, transformado. Sim, a sua autoridade vai contribuir para que o seu filho seja uma bênção. E aí, jovem, você que observa os casais, e isso é algo muito importante, que os casais casados, eles são espelho, não é só para os filhos, não, são para todos aqui. Vocês podem ver esses exemplos bons e seguir. Irmãos, sejam bons exemplos. Sejam aqui dentro da igreja e fora também. Aonde está o seu coração? Se você é um pai, uma mãe obediente a Deus, o seu filho também pode ser pela sua instrução. Pode ser submisso e pode ser guiado por Deus. Próximo, por favor. Igreja, família de Deus. A nossa igreja, a nossa primeira igreja é a nossa casa. Aqui nós nos reunimos como uma família grande do Senhor. Cada um aqui, com seu carinho, com seu cuidado, que ama essa casa, com seu talento, um povo lindo, um povo santo, cada um com um jeitinho, com uma cor, uns sem cabelo, uns com cabelo, Cada um aqui contribuindo para que a obra de Deus prossiga. Cada um aqui fazendo parte de um corpo, de uma família, vai trazer também os seus medos, as suas insatisfações, as suas tristezas, para dentro desta casa, desse contexto. Mas graças a Deus, nós temos um pastor, nós temos pastores para nos instruir, para nos redaguir, para nos direcionar. E quantas vezes, irmãos, nós vemos que as famílias têm esquecido de trazer os seus filhos para o contexto da igreja. Eu me lembro um dia que eu falei, pai, hoje eu não vou para a igreja. No domingo de manhã, a escola dominical começava às 8h30 e nós sempre moramos 23 quilômetros de distância da igreja. E aí eu lembro que eu puxei a coberta e tampei assim. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas em 3 segundos eu estava fora da cama sem a coberta. Você vai sim. Enquanto você estiver debaixo desse teto, você vai comigo para a casa de Deus. Coitado, mas chegou muito tarde da festa ontem. Chegou 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas e o seu compromisso com Deus? Coitado do meu filho, acorda todos os dias 6 horas da manhã para estudar. Enquanto você estiver falando, coitado, tadinho, ele está cansado. Daqui uns dias ele vai dizer, eu não quero ir, eu não pertenço a esse lugar, eu não quero participar. É assim, irmãos. É a ação e a reação. E aí eu te pergunto, o que você gostaria de ouvir? Eu sei que às vezes nós estamos aqui cansados, com sono,
não é? Exaustos de uma semana de trabalho. Mas, irmãos, é melhor estar na casa do Senhor do que em outros lugares 1000. É isso que diz a palavra do Senhor. Por que não? Por que não? Quantas vezes eu dormi no banco da igreja? Quantas vezes? Lá na Igreja Batista da Floresta, no Novo Riacho, nós disputávamos os primeiros lugares. O pastor José Márcio tinha 4 filhos, e minha irmã e eu. Então, nós ficávamos disputando quem que ia sentar. Não, você sentou no meu lugar. A gente ficava brigando para sentar no primeiro lugar. Às vezes acabava o culto, estavam os 6 assim, ó, dormindo, assim, ó, um na cabeça do outro. Mas nós estávamos ali. E hoje, graças a Deus, nenhum se perdeu. Os nossos pais já estão na glória e nós estamos aqui continuando. Como você quer ser lembrado nessa terra quando você for partir? Como o pai que malhava muito? Como o pai que era um excelente empresário? Isso passa. Eu desejo que você seja lembrado como uma mãe temente a Deus. Uma mãe de oração. Uma mãe que amava. Uma mãe que me levava para a escola dominical. Que não me deixava para trás. Que queria que eu estivesse em todo acampamento da igreja, em todo encontro da igreja, em toda reunião de oração. Pais que não trazem seus filhos para reunião de oração na igreja. Ah, mas é criança, vai atrapalhar. Irmãos, é melhor o seu filho estar aqui. É melhor ele estar aqui do que estar lá na rua, com o coleguinha, com o desarrumado lá. É melhor ele estar aqui. Porque você pode educá-lo, você pode instruí-lo, a igreja pode auxiliar nesse processo. Auxiliar nesse processo. Nós podemos continuar. Irmãos, eu pergunto, quantas vezes nós, por medo ou por esquecimento, não estamos direcionando as nossas crianças? Cada fase tem a sua limitação, os seus desafios. As professoras da EBD estão aqui para ajudarem. O pastor, os pastores, a equipe pastoral está aqui para ajudar. Mas, irmão, não exima a sua família do contexto da igreja. Como é importante a apresentação das crianças, como é importante o batismo, como é importante a ceia, como é importante instruir no caminho. Como eu quero que meu filho seja um homem e uma mulher de Deus, se ele não está no contexto da ceia, ele não sabe o que é. Ele não quer dar continuidade nisso, porque ele nem sabe o que é. Quantos filhos de crente estão espalhados por aí? E eu ouvi a semana passada um irmão que faz um trabalho nas cadeias me dizendo: 95% dos presos que nós trabalhamos são filhos de crente. Será que foram instruídos no caminho? Eu me lembro da igreja. 3 casas depois, tinha uma pessoa que era da igreja que morava ali. Os seus 4 filhos só chegavam atrasados na escola dominical. Só chegavam praticamente para a hora do lanche. Essa pessoa mudou para a rua de trás. Continuaram chegando atrasados. Era o ensaio do coralzinho, chegava atrasado. Era o Sementinhas de Cristo, chegava atrasado. Era o Acampa Dentro, chegava atrasado. Um dia essa mãe chegou para mim e falou assim: o que que tem? Eu era adolescente. Eu falei: não tem nada. Se você está falando o que que tem, eu não tenho nada a dizer. Tudo bem. Alguns anos depois, a mesma mãe pediu para conversar conosco. Pediu oração. Estava lá, arrasada. 4 filhos fora da presença de Deus. Envolvidos com prostituição. Muito triste.
E aí essa mãe começou a ser assídua em todos os cultos da família, em todas as reuniões de oração, porque agora o objetivo era o quê? Clamar a Deus misericórdia para seus filhos. Será que você precisa chegar nesse ponto? Quero te encorajar a começar hoje, para que você possa ser família, junto com a sua família, aqui nessa casa, na família de Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos parar. Quantos de nós estamos esquecendo da escola bíblica dominical? Se um dia as portas das igrejas forem definitivamente fechadas, o que nós faremos? Nós continuaremos sendo igreja? Ou nós vamos fazer igual na pandemia, tantos falando, ai, que saudade de estar na igreja, ai, que saudade dos cultos, das festas, dos batismos, da ceia, ai, que saudade de estar junto com as mulheres, no culto de homens, nos acampamentos, ai, que saudade. Será que nós vamos ficar só na saudade? Quantos voltaram? Quantos? Muitos ficaram pelo caminho. Nós não podemos abrir mão. Irmão, se você é Logos, se você é IBL, se você é Igreja Batista Logos, a sua presença é necessária. Não precisa do pastor ficar dando aviso aqui, irmãos, por favor, venha no culto de quarta-feira. Nossa chama tem que estar acesa. Nossa candeia tem que estar acesa, porque no dia que o noivo chegar, se você não tiver óleo, você não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Você não vai entrar, você pode correr para comprar, mas ele vai te falar, eu não te conheço. Mas eu preguei no seu nome, eu fui até na escola dominical de vez em quando. Eu até comprei Bíblia, eu tenho tantão de Bíblia de estudo. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus te dá a oportunidade hoje de se comprometer. Hoje. Pode passar, por favor. A igreja não é um fardo para você. Quando nós estávamos no trabalho no sertão, pegamos um pau de arara. Isso foi em 2004. Eu me lembro, o pastor dizendo para mim, o pastor Neto, vou pedir para todo mundo ficar lá no pau de arara, lá em cima, porque eu preciso passar aqui na casa de 2 pessoas muito importantes. E aí lá fomos nós. O culto ia começar às 18 horas, então, às 16 horas o caminhão saía. E nós, que estávamos em missão, fomos juntos. Então, ele ia passando de lugarejo em lugarejo para pegar as pessoas para irem para o culto. E as 2 pessoas que estavam com o lugar marcado na cabine do caminhão, uma era grávida, estava quase, um barrigão, e a outra com um bebezinho de 1 mês, indo para a casa do Senhor. Uma poeira, mas uma alegria. É assim, a palavra do Senhor diz, alegrei-me quando me disseram. O que está escrito? Vamos à casa do Senhor. Quantos de nós trocamos a casa do Senhor pelo futebol, pelo jogo, pelo encontro? Jesus não trocou. Jesus não deixou de morrer por você, porque ia doer demais. Alegrei-me quando me disseram. É com alegria, é com fervor no coração, é com amor pela causa de Deus. Ensine
Ensine pelo exemplo, ensine a palavra, ensine a orar, ensine a ler, leia. Leia a palavra de Deus, pais, leiam a palavra de Deus com os seus filhos. Que sacrifício foi esse que Jesus fez que nós não damos valor? Nós não podemos ser assim, igreja. Nós precisamos ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Nós precisamos ter responsabilidade com a casa do Senhor. E Deus te chama hoje para ser filho. O filho está perto do pai, está perto da mãe. Ah, irmãos, eu não posso mais estar perto do meu pai, mas quanto eu amo, quanto eu sinto a sua falta. E todos os dias que meu coração fica triste, eu lembro, eu digo, um dia eu vou estar lá com meu pai. Eu tinha uma fila de gente que eu queria conhecer lá no céu. Há poucos dias eu falei, Senhor, eu resumo essa fila ao meu pai. Eu posso vê-lo depois do Senhor primeiro. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se é a palavra, então ela vai fazer sentido. Mas eu tenho a Bíblia no celular. Irmãos, a Bíblia no celular é importante, mas pegue a palavra, pegue a palavra. Alguns anos atrás, antes da pandemia, em uma das ilhas, perto da Austrália, chegou um helicóptero cheio de Bíblias. Um povo que nunca teve a palavra nas suas mãos. Um missionário filmou de uma forma muito simples, e eu vi aquele vídeo. Quando o helicóptero desceu, as pessoas pegavam aqueles pacotes, com tanto amor e com tanta alegria, com tanto fervor, eles ficaram 24 horas dançando e cantando, porque tinham recebido as suas Bíblias na sua língua. Irmãos, que alegria ter a palavra. Você pode pegar na sua Bíblia aí? Você sabe quantas pessoas morreram para que essa Bíblia estivesse na sua mão? Você sabe? Não foi só Jesus, não. Depois dele, pessoas morreram para que a tradução chegasse até nós. Para que fosse impresso. Para que chegasse até nós. Para que nós pudéssemos dizer com alegria, estou indo para a casa do Senhor. Irmãos, alimentem-se dessa palavra maravilhosa. Pode passar. Eu quero deixar aqui para vocês algumas atitudes que, infelizmente, fazem os filhos não quererem estar no contexto da casa do Senhor. Então, atenção, atenção, pare, pense e mude de atitude. Pode passar. Primeira, você quer o seu filho fora do caminho? Mostre a ele que dificuldades pequenas são motivos para vocês faltarem da casa do Senhor. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje eu estou cansado de ir para a academia, de malhar bastante. Seu filho vai crescer com a ideia de que frequentar as reuniões não é tão importante assim. Então, com as suas atitudes, é só você mostrar isso. Mostrar que não é importante. Segunda, gaste tempo na frente do celular, vendo filmes, séries. Passe muito tempo no computador e não separe um tempo para estudar a Bíblia e orar. Seu filho nunca te vê estudando a Bíblia orando. Ele vai ver, pelo seu exemplo, que isso é desnecessário. Talvez até se torne um ateu, né? Deus não existe mesmo. Terceiro,
fique falando mal e fazendo fofoca dos irmãos da igreja na sua casa. Aí sabe o que vai acontecer? O seu filho, que vê você conversando normalmente com aquele irmão que você estava falando mal em casa, vai perceber que a vida cristã não passa de uma hipocrisia, começando dentro de casa. Isso é sério, irmãos. Quarto, seja em casa a mesma pessoa que você é na igreja. Se o seu filho perceber que na igreja você é aquele que canta, chora, se ajoelha, levanta as mãos, mas em casa não faz nada disso, ele vai perceber que servir a Deus tem a ver com o que se parecer com as pessoas. Aparecer para as pessoas, não sendo de coração sincero. E por último, cuide da rotina da sua casa. A rotina da casa não deve ser apenas as coisas da vida, as coisas seculares, como lavar, passar, cozinhar, pôr a roupa na secadora e levar os filhos para a escola ou para a faculdade, ou ir se exercitar. A rotina da sua casa deve ter louvor, adoração, oração, boas notícias, comunhão. A sua casa deve lembrar a igreja. A sua casa deve à igreja, porque você é a igreja. Quando eu era criança, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu queria morar na igreja. Não é porque minha casa era ruim, não, mas é que eu gostava tanto de estar lá. Um dia isso aconteceu. Eu morei 1 mês na igreja. Meu pai precisou de fazer a reforma do novo templo. E nós abrimos mão da nossa casa. Eu me lembro que eu fiquei 1 mês sem ir vir em Belo Horizonte. A igreja é em Contagem, nós ficamos 1 mês ali. Eu fiquei até com saudade de casa. Mas que bom estar na casa do Senhor. Como é bom. Irmãos, que esse seja o nosso pensamento, a nossa rotina, que a nossa instrução, o discipulado, possa vir de um coração quebrantado e contrito. O Senhor não vai desprezar. O Senhor não vai desprezar o seu coração. Irmãos, em nome de Jesus, que você seja a luz no seu lar, na sua casa. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Provérbios 29:15. Volta lá. A minha mãe sempre diz esse versículo. Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Você pode ler comigo, na sua tradução mesmo? Vamos lá? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Tem uma tradução que fala os seus pais. Quantos aqui já foram ao supermercado e já viu uma cena no supermercado? Quantos aqui já viveram uma cena no supermercado? Na escola, na rua. Irmãos, a criança dada a si mesma, muitas vezes com uma educação somente positiva, ela pode ser a vergonha da sua vida. Instrui a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem, no caminho.
no caminho. Vem aqui fazendo um favor, preciso da sua ajuda. Isso. Eu esqueci o seu nome. Clara, isso, tudo bem, né, Clara? Clara e eu estamos caminhando. Vamos lá, Clara? Nós vamos aqui para frente. No caminho. Instruir no caminho. Filho, toma banho assim, escova os dentes assim, estuda dessa forma, você dorme tal horário. Filho, a palavra de Deus diz isso. Aquilo que você fez não foi certo. Aquilo que você viu ontem está contra a palavra de Deus. É no caminho. É assim, ó, é instruir no caminho. É caminhar junto. É instruir junto, no caminho. Não é assim, ó, vai lá, Clara, lá, ó, tá vendo lá o caminho? Pode, vai. Não, vem, Clara, vem, vamos juntos, tá bom? Nós vamos pelo caminho. Nós vamos caminhar juntos. Sabe quem é que fez isso conosco? Quem? Jesus. Como seus filhos amados, como suas crianças, Ele nos instrui no caminho. Então, irmão, irmã, no caminho, né, Clara? Obrigada, viu? No caminho. E eu quero encorajar você. Pode passar. Vai lá. Indicações importantes, especiais para vocês. A Bíblia é o nosso norte. E nós precisamos, todos os dias, meditar na palavra de Deus. Hoje nós temos uma gama de literaturas. Café com Deus Pai, tem tanto para adultos quanto para crianças. Nós temos a Bíblia Mangá. Mas a Bíblia não tem um desenho. Gente, criança precisa de desenho, adolescente precisa de Bíblia interessante, de desenho, para anotar, né? Para escrever. Então, mergulhe no universo. Eu trouxe para vocês o que eu tenho, tá? Então, a coleção Mangá é super legal, super divertida, inclusive até para evangelizar, você dá uma Bíblia divertida, uma Bíblia colorida. Pão diário para crianças, ela vai ler a palavra e ela vai fazer exercícios divertidos. Faíscas é um livro interessante, todo bonito, todo colorido, capa dura, que o papai, a mamãe, o vovô tem que seguir as instruções do livro para ensinar a palavra. Maravilhoso, encontrando na palavra, lendo a palavra com salmos. Gente, esse livro é lindo. Descobrindo Jesus nos Salmos. É um livro lindo para as crianças, bem desenhado. E aí, hoje nós temos novamente o lançamento do Esmilinguido, que são as revistinhas, os gibis. A gente vai comprar alguma coisa? Compre algo que você possa contribuir com seu filho, a espiritualidade do seu filho. Compre algo que seja cristão, que tenha uma mensagem, que tenha uma palavra. E aí vem para os pais, olha que interessante esse livro, esse segundo aqui, ó, Momentos com Deus para crianças, 100 devocionais com perguntas e respostas para você fazer com seus filhos. Isso aqui dá para você aprender de tudo. E aí eu deixo para as mamães e para os papais, Educando Meninas. É um livro para te ajudar. Educando Meninos, para quem tem os meninos, né? O Poder dos Pais que Oram. Vamos aprender um pouco mais de como fazer orações direcionadas nesse sentido. Ai, Débora, mas que coisa, hein? Nós precisamos de ler, nós precisamos de aprender. Aí vem 5 linguagens do amor para as crianças, você precisa aprender. 5 linguagens do amor dos adolescentes. São algumas indicações para vocês, para te ajudar nesse caminho, para te ajudar nessa direção. Irmãos, nós não podemos estar alheios. Outro dia eu vi um desenho, eu me esqueci o nome do desenho. Ele também tem um jogo. Tem um fantasminha. Quem lembra desse desenho? É uma fantasminha roxinha, que ela tem um rosto todo escuro. Ela não tem pernas. Eu não sei o nome desse desenho, esqueci. Chega um momento do jogo que ela fala com a criança assim, vem comigo.
Aí a criança ganha aquela fase, ela fala assim: eu vou abrir as portas do inferno para você entrar comigo. É isso mesmo. Gente, eu voltei 2 vezes para ver se... Não, eu não ouvi isso. Não, peraí. Eu vou abrir as portas do inferno para você entrar comigo. É isso que está à disposição, gente. É isso que está. Nós precisamos trazer essa mudança, essa consciência, essa transformação. Nós precisamos, irmãos, ser diferentes. Eu trouxe aqui algumas estatísticas, mas eu quero falar de uma. No Brasil, nós temos 4,2 milhões de pessoas que leem livros, num país de 113 milhões de pessoas. Desses 4,2, 10% leem a Bíblia. É muito pouco. Vocês sabiam que hoje no Brasil nós temos 1,2 celular por pessoa no Brasil? Porque hoje crianças a partir de 9, 10 anos já têm celular. Nós temos mais celulares do que livros. Agora imagina a Bíblia na mão das pessoas. É claro que nós temos os aplicativos, né? E baixem mesmo aplicativos cristãos, né? Nós temos Glorify, né? Que é um aplicativo também de devocional. Nós temos Holy Bible, né? A Bíblia Sagrada e outros aplicativos para nos auxiliar. Mas, irmãos, vocês estão vendo que cada vez menos pessoas estão lendo? A verdade nos liberta. Nós não podemos estar emburrecidos pelo nosso descaso, a nossa falta de consciência. Oi, meu irmão. O Baleia Azul é o antigo, né? Esse também foi terrível, né? Muitas pessoas morreram, né? Houve suicídio, exatamente. Começaram a jogar, manipular sentimentalmente, mentalmente, as crianças e adolescentes, né? Eu sei que nós estamos num tempo em que precisamos nos atentar. Se você não se atentar, alguém vai se atentar. E olha, as grandes produtoras estão trabalhando, gastando milhões e milhões de libras, euros e dólares, para que você fique cada vez mais entretido com outras coisas que não são do Senhor Jesus, que não é a palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, que essa palavra possa dar frutos em nosso coração. Que nós não sejamos negligentes diante da realidade. Que não sejamos negligentes diante da nossa responsabilidade. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos para trazer outros à casa do Senhor. Que cada um aqui seja bênção na tua presença. E que eles possam, Senhor, te amar mais. Ter o coração em chamas na tua casa, na tua presença. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E Deus, em nome de Jesus, que tu possas fazer uma grande obra em nós, para que possamos amar os perdidos. Em nome de Jesus. Você pode dar a mão a alguém da sua família, se você puder, junta a sua família. Se tiver alguém sozinho, junta com outro que está sozinho, e nós somos a família de Cristo. Eu quero que você tire 1 minutinho para clamar ao Senhor pela sua família. Você pode fechar os seus olhos e clamar pela sua família?
Senhor, tem misericórdia da nossa família. Tenha misericórdia, Senhor. Que sejamos empoderados pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Senhor. Deus, que haja paz, que haja reconciliação, que haja amor, ó Deus, que haja vida, que haja fé, que haja esperança, Senhor. Salva a nossa família, não deixa a nossa família se desviar do caminho, Senhor. Nos ajude a caminhar em família, pelo caminho direito, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos, ajuda-nos, orienta-nos, Senhor. Alcança os nossos familiares, aonde estiverem, Senhor. Aqueles que estão distantes do Senhor. Sejam primos, primas, tios, tias, avós. Jesus, alcança os nossos pais, alcança a nossa família. Senhor, dá filhos àqueles que têm te pedido, Senhor. Dê filhos, frutifique, Senhor, frutifica, Senhor, frutifica, Senhor. Sopra vida, Senhor. Sopra vida nas famílias. Sopra o teu amor, ó Deus. Que haja comunhão, que haja fé, que haja entendimento entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Deus, não deixa o divórcio bater a porta, Senhor. Tenha misericórdia. Nesta igreja, Senhor, que haja comunhão, que hajam casamentos, ó Deus, e vida, e transformação, e continuidade para a glória do Senhor. Que o Senhor tire a violência dos nossos corações, que haja paz em nossos lares, ó Pai. Que a mão levantada seja para abraçar, não seja, Senhor, para machucar. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu doce e Santo Espírito seja o guia de cada família. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. E que você saia daqui tendo esperança no seu coração de que o Senhor é o seu guia e Ele conta com você para guiar outros na presença dEle. Em nome de Jesus.